E Evangelos Marinakis enfim falou sobre o São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz as palavras do magnata grego e conta também sobre o fim da novela Andréas Pereira no Palmeiras. Bora te atualizar sobre o Corinthians com informação importante sobre renovação de contrato. Para completar, Marcos Leonardo pode virar jogador do Flamengo? Tudo sobre a campanha gigante que torcedores do Galo estão fazendo para a volta de Sampaoli. Falo também sobre Marcelo Marques, que colocou 10 milhões de euros na conta do Grêmio nos últimos dias. Marcelo Teixeira e o pai do Neymar têm ajudado a salvar as contas do Santos. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação é da vitória do Bahia contra o Fluminense, 1-0, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, partida em Salvador, o gol de Luciano Juba, que está jogando demais. Já a Série D do ano que vem deve mesmo ter 96 participantes, esse movimento feito pela CBF de ampliação, Série D que nessa temporada contou com 64 clubes. Quero contar ainda que o Fortaleza vendeu Kevin Andrade para o Maccabi Tel Aviv de Israel, operação de 1.800.000 euros ou 11 milhões de reais. Fortaleza nunca havia conseguido tanta receita numa mesma temporada com vendas de atletas quanto em 2025. Para completar, registrar que o Sport recusou proposta do Al Jazeera por Atencio, jogador argentino que permanece no Leão. Hora de falar sobre o Santos, que decidiu sair às compras e uma série de atletas estão sendo adquiridos, certo? Detalhe importante, antes de pensar em comprar, o Santos já vivia enorme dificuldade financeira, com o risco de atrasos de salários, direitos de imagem e uma série de outros honorários. Isso só não tem acontecido porque o presidente Marcelo Teixeira e o pai do Neymar, vira e mexe, socorrem os cofres do clube, colocando dinheiro do próprio bolso. O grande problema é que em algum momento o Santos será cobrado em relação a essas antecipações e o Marcelo Teixeira em outros tempos, algumas décadas atrás, chegou a emprestar bastante dinheiro ao Peixe, que sofreu muito para devolver tal dinheiro. Relação com o pai do Neymar é complicada, isso porque quando voltou ao Brasil para jogar no Santos em janeiro, o Neymar acertou com o Santos um contrato de 4 milhões e meio de reais fixos por mês em carteira e mais 17 milhões de reais em imagens. Acontece que o Santos não conseguiu pagar absolutamente nada dessas imagens e a dívida acumulada já era de 85 milhões de reais depois de apenas um semestre. Tem muita gente suspeitando na Vila Belmiro de que vai chegar um momento em que o Santos vai dever tanto dinheiro ao Neymar e ao pai dele que não vai restar outra oportunidade a não ser entregar a SAF do clube para o pai do craque. Bora falar agora sobre o Grêmio. Marcelo Marques desistiu de se tornar presidente do clube, mas segue bem perto do tricolor gaúcho. Você quer uma prova? Nessa semana ele aportou no clube 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais. Foram 3 milhões e meio de euros no início da semana e mais 6 milhões e meio de euros na quarta-feira. O Grêmio já utilizou, inclusive, a primeira parte desse pagamento para quitação de uma série de coisas atrasadas. Havia pendências com a empresa que garante voos fretados, com alimentação e também com contratações relacionadas a Eric Noriega e Arthur. Os outros 6 milhões e meio de euros ainda não foram utilizados. Importante contar que o Marcelo Marques é aquele mesmo que investiu 130 milhões de reais para a compra da Arena do Grêmio, foram 50 milhões de reais para a compra da gestão do estádio e mais 80 milhões para a compra da dívida do financiamento. Esse dinheiro do estádio foi doado, não será devolvido. 130 milhões. Já os 63 milhões de reais depositados nessa semana serão devolvidos ao longo de 63 anos, ou seja, o Grêmio devolve 1 milhão de reais por ano, um baita negócio para o tricolor gaúcho, que ficou com mais ou menos 130 mais 63, 193 milhões de reais advindos desse empresário do ramo da panificação. Hora de falar sobre a campanha gigante que torcedores do Galo estão fazendo para a contratação de Jorge Sampaoli. Você sabe, o Cuca está em vias de ser demitido.
O Atlético só está esperando ele sair do hospital, deve receber a alta hoje, depois de uma cirurgia no ombro realizada nessa quinta-feira para anunciar a saída do Cuca e eventualmente um novo técnico. Importante, o Galo não vai esperar o Cuca ser demitido para buscar um novo treinador e já existem negociações no momento. E o torcedor do Galo, de maneira geral, ou a sua grande maioria, elegeu o Sampaoli como nome a ser contratado. O Sampaoli não era a primeira opção da diretoria, pelo contrário. Entre os acionistas, há muita gente que entende que o pacote Sampaoli é extremamente pesado, pelo nível de exigência em relação a contratações, pelo dia a dia extremamente desgastante de um cara que cobra, de um cara que alija funcionários, de um cara que às vezes passa do tom, mas a percepção que se tem a partir dessa pressão da torcida pela contratação do Sampaoli é de que há uma possibilidade de alinhamento das coisas. Importante contar também que a multa rescisória do Cuca, tem muita gente falando em multa de 10 milhões de reais. Na minha apuração, a multa chega a mais ou menos 3 milhões e o Galo vai tentar convencer o Cuca a abrir mão desse dinheiro sob a alegação de que depois da derrota para o Cruzeiro, o Cuca chegou a colocar o cargo à disposição. Ainda não consegui falar com o treinador atleticano para saber se ele topa mesmo abrir mão de tanta grana. Só para arrematar, outros nomes têm sido especulados no Atlético. Pedro Caixinha, que já trabalhou no Red Bull Bragantino e no Santos, é uma alternativa. Ramon Dias, ex-técnico de Vasco e Corinthians, também. Carlos Carvalhal, que é um velho sonho da diretoria atleticana, tem um grave problema, não trabalha no Brasil, conhece pouco do nosso mercado e seria uma enorme dificuldade dar a esse treinador a oportunidade de voltar, de chegar ao Galo sem conhecer nem o elenco atleticano, muito menos a realidade do futebol brasileiro. E você tem preferência, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre a chance de Marcos Leonardo ser contratado pelo Flamengo. Nas redes sociais, há uma série de torcedores rubro-negros pedindo a contratação do atacante ex-Santos. Marcos Leonardo, que não foi inscrito no Campeonato Saudita e está fora dos planos do Al Hilal. Chegou a ser procurado nos últimos dias pelo São Paulo, o tricolor não teve dinheiro para contratá-lo. Queria explicar para você se existe alguma chance de o Marcos Leonardo chegar no Fla. Importante primeiro lembrar que em matéria publicada pela TV Globo em maio, que tratava sobre o trabalho dos olheiros do Flamengo, a gente conseguiu perceber e descobrir uma relação de atletas que interessavam ao Flamengo. E nessa lista, um dos nomes era de Marcos Leonardo. Então dá para dizer que não se trata de uma invenção colocar Marcos Leonardo no Flamengo, mas a tendência é que esse negócio não aconteça. Primeiro porque a janela se encerra em 2 de setembro, ou seja, na próxima terça-feira. Depois, porque o pacote Marcos Leonardo é extremamente caro. Atacante comprado pelo Al Hilal junto ao Benfica por 40 milhões de euros ou 253 milhões de reais. Ainda que o Al Hilal tope ter um prejuízo e aceite negociá-lo por pelo menos 30 milhões de euros. Já seria o maior investimento da história do futebol brasileiro em todos os tempos. Isso sem falar na parte salarial. Hoje o Marcos Leonardo fatura 2 milhões e 700 mil reais por mês. Nem Saúl, nem Jorginho, nem o Samuel Lino, recentemente contratados, e os únicos atletas a ultrapassarem a marca dos 2 milhões em salário no Flamengo têm vencimentos tão altos. O Flamengo poderia tentar um empréstimo com o Al Hilal ajudando com parte dos salários? Poderia. Essa foi a estratégia do São Paulo, mas não houve avanço, mesmo com o fato de o Marcos Leonardo já ter se declarado torcedor do São Paulo durante a sua infância. Quero falar agora sobre renovação de contrato importante no Corinthians. Gustavo Henrique, cujo vínculo se encerra em 31 de dezembro, alinhou a extensão do contrato, que vai ter validade até 2027. Para isso, o Timão precisou reajustar o salário do zagueiro. Vale a lembrança de que o Gustavo Henrique chega ao Corinthians depois de passagem no Valladolid. Ele chega sem custos, até por isso o Corinthians precisou pagar luvas, prêmio pela assinatura do contrato. E o pacote Gustavo Henrique custa ao Corinthians 720 mil reais mensais. O Gustavo Henrique só aceitou a renovação graças a um considerável aumento salarial. Não consigo precisar para vocês, mas posso garantir que por menos do que 850 mil não sairia negócio. Isso porque o atleta também era pretendido por outros 2 times da Série A que já haviam feito proposta para a assinatura de um pré-contrato. A partir de 1º de janeiro ele se mudaria para outros times. Gustavo Henrique, que soma 54 jogos desde que chegou ao Timão, sendo 50 partidas como titular, 4 gols e 1 assistência, é hoje o zagueiro mais confiável do elenco corintiano.
Só para completar, importante registrar que outros atletas do Timão, cujo vínculo se encerra em dezembro, ainda não tiveram seu futuro definido. Eu me refiro ao lateral esquerdo Angeleri, ao atacante Thales Magno, ao também atacante Ángel Romero e ao volante Maicon. Existe a chance de o quarteto não permanecer para 2026. A saideira sobre o Corinthians, Memphis Depay foi capa do jornal Marca na Espanha. Tudo por causa do interesse do grupo Pachuca. O Memphis já até chegou a revelar para o pessoal do Corinthians que foi procurado pelo dono do Pachuca, do Leão e também do Oviedo na Espanha. Mas ele assegurou para os dirigentes corintianos que prefere permanecer no timão a aceitar a oferta para jogar em qualquer um desses 3 clubes. Bora falar sobre o Palmeiras com data para o capítulo final da novela Andréas Pereira. Ele deve acontecer nessa sexta-feira com a assinatura definitiva do contrato. Nos últimos 2 dias, o Andréas Pereira passou por uma bateria de exames na Inglaterra. Enquanto isso, ele cuidava da sua mudança de Londres para São Paulo. O Palmeiras também revisou todos os detalhes do contrato e mandou o documento assinado para o clube inglês, o Fulham, que detém seus direitos econômicos e aceitou a venda do Andréas Pereira por 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, pacote total de 76 milhões de reais. Importante contar que com as questões burocráticas resolvidas e os exames médicos feitos, pode ser que ainda nessa sexta-feira o Palmeiras anuncie de forma oficial a contratação do atleta antes mesmo de o Andréas Pereira embarcar para o Brasil. A expectativa é de que ele chegue por aqui durante o fim de semana. Por que não houve tanta pressa do Palmeiras em relação ao anúncio oficial desse atleta? Primeiro, porque não haveria tempo para ele jogar o clássico contra o Corinthians nesse final de semana. E depois, porque teremos uma data FIFA, que vai fazer com que o Palmeiras fique sem jogar por pelo menos 10 dias. Então, não houve a necessidade de acelerar o passo e de trazer o Andréas Pereira de forma urgente. Até por se tratar de uma mudança de continente, ele está há bastante tempo jogando no futebol europeu. O Palmeiras deu esses dias para que o Andréas Pereira resolvesse todas as suas pendências e chegasse no Brasil no fim de semana. O técnico Marcos Silva, do Fulham, chegou a falar sobre o futuro de Andréas Pereira. Ele disse, abre aspas, não tenho notícias sobre ele. É um jogador que tudo pode acontecer até o fim do mercado. Vale a lembrança de que o Andréas começou a construir sua saída do Fulham ao anunciar que não renovaria o contrato por lá. O vínculo se encerra em junho do ano que vem, ou seja, se não vendesse o Andréas Pereira agora, o Fulham ficaria sem qualquer centavo. Para evitar a perda do jogador, houve esse acordo de 10 milhões de euros, exatamente quanto o Fulham havia gasto para comprá-lo do Manchester United. Só para completar, registrar que Leila Pereira fez uma série de investimentos na ordem de 70 milhões de reais em melhorias para a Arena Barueri, que será palco de jogos do Palmeiras muito em breve, por conta da realização de shows no Allianz Parque. Entre as novidades na Arena Barueri, um sistema de iluminação novo, bares, restaurantes e camarotes instalados ao longo do estádio. Tudo isso graças também à compra dos name rights. O estádio passa a se chamar agora Arena Crefisa Barueri. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Evangelos Marinax enfim admitiu de forma pública que negocia com o São Paulo e que pode se tornar sócio do clube nas categorias de base. Em entrevista à TNT Sports ele disse, abre aspas, nós temos examinado vários clubes no Brasil. O que eu gostaria de fazer é ter uma participação nas categorias de base, nos jovens talentos. Estamos buscando unir forças com uma das maiores categorias de base do Brasil, com o São Paulo. Nós tivemos sérias discussões e negociações. O Brasil é um país que eu amo e eu realmente valorizo o talento e o espírito, e o futebol representa a vida. O repórter ainda pergunta, mas Marinax, quando você fala em São Paulo, você se refere à cidade ou ao time de futebol? E a resposta, abre aspas, nós estamos interessados na categoria de base do São Paulo. Tivemos conversas em São Paulo. Também vimos um grande jogo no Maracanã com a nossa equipe juvenil no ano passado. Ele se refere à final do Mundial Sub-20, em que o Olympiacos, a equipe dele, perdeu para o Flamengo e ficou vice-campeã. Aí o Marinax completa, como eu disse, eu não posso dar muitos detalhes agora, mas o Brasil é um país que nós queremos investir. Cheguei a dizer para vocês com exclusividade que o São Paulo votaria nessa quinta-feira a aprovação do plano de um fundo que vai ser criado e vai poder receber até 350 milhões de reais. Esse fundo vai contar com aportes da Galápagos e também de Evangelos Marinax, e com o dinheiro São Paulo pretende fazer de Cotia
a maior categoria de base do futebol brasileiro, revelando atletas de toda a América do Sul. E você, o que pensa sobre o tema? Não esquece de usar o espaço para comentário, deixar like, se inscrever no canal. Queria deixar um último recado para você fazer parte do meu grupo do Telegram, absolutamente gratuito, e eu vou mandando várias dicas e sugestões para você fazer a sua fezinha sem perder ou diminuindo consideravelmente as suas chances de derrota na hora H, beleza? Não se esqueça também de deixar like, a gente volta mais tarde. Tchau!